Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, aqui na TV Diário, também nas plataformas sociais, contando sempre com a sua companhia, com a sua interatividade, com seu feedback, com a sua opinião, com a sua crítica, com a sua sugestão, porque esta é a ideia, nesta busca coletiva do despertar. Despertar para a informação, despertar para a busca da luz, por tanto conhecimento que a doutrina espírita nos oportuniza, através dos seus vários instrumentos, como é, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra do Pentateuco Espírita, escrita por Allan Kardec, além da Revista Espírita, né? Que no meio de uma publicação e outra, Kardec acabou criando também. O Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, que eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui na companhia de tantos ouvintes e na companhia do Jorge Brandão, amigo e irmão, da irmã Márcia, Márcia de Fô, do irmão Diógenes Chaves, voltando hoje, né, para completar o nosso quarteto, para a nossa alegria, né, recuperado, né, isso, coisa boa. O Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o significado desta obra, qual é o sentido desta obra, qual é a importância desta obra, Jorge Brandão? Bom, em primeiro lugar, agradecer também a todos os que estão conosco, estudando conosco, né? Aprendendo conosco, porque isso é uma caminhada que cada tema que a gente aborda é um ensinamento para nós, né? Hoje, há pouco, né, Vicente, estávamos lembrando isso, né? Que quanto ensinamento que a gente tinha esquecido, né? Que a gente relembra através desses estudos, né? Então isso é muito bom e nós agradecemos todos aqueles que dão o likezinho, que compartilham, que dão relevância ao nosso programa e ele pode ser assistido por outras pessoas também. A doutrina espírita, né, com a maior caridade, como diz Emmanuel, é a sua divulgação. Então nós contamos com todos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação e quando Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, é uma obra filosófica, né? Uma obra que responde aquelas questões, né, que o homem busca saber de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Isso. Todas as questões filosóficas importantíssimas, né, que estão nessa obra, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns, né, que podemos considerar uma parte mais científica, que trata da comunicação, né, nossa relação com o mundo espiritual, de uma forma bem colocada, como toda obra, né, provando exatamente como acontece. Né, isso é algo que até então não se tinha noção. Né, por mais que a comunicação entre os espíritos aconteça há muitos e muitos séculos, desde que existe a humanidade, mas de uma forma tão bem colocada e organizada como foi no Livro dos Médiuns, realmente não tem. E então chega o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina espírita, que ela não se confronta, né? embora as outras situações da vida do Cristo, né? Dos milagres, de todas as outras partes do Evangelho, podem haver controvérsias, na questão moral não existe controvérsia. E é nessa questão moral que o Evangelho segundo o Espiritismo trata, né? Nos colocando de uma maneira bem clara. Então tenho na pergunta, eu trouxe aqui na pergunta 621, onde está escrita a lei divina, né? A resposta dos espíritos que está na nossa consciência. E aí Kardec faz uma segunda pergunta, né? Se o homem traz esta lei, por que havia necessidade de ser revelada? Então, se já tem a lei, né, por que tem que ser revelada? Por que o Evangelho do Espiritismo tem que fazer essa revelação também? E aí a resposta é, ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que ele fosse lembrada. Né? Então é isso, relembrar isso é muito importante. No nosso dia a dia, né, nos nossos desafios diários, nós somos quase que soterrados por informações, por dificuldades que muitas vezes nós mesmos criamos, né? Então isso é um refrigério, né, para que nós possamos realmente tomar consciência do que estamos fazendo aqui.
Pois é claro que a gente, a cada tema, né, além das informações que a gente vem buscando e assimilando e acumulando, a gente sempre, né, vai atrás de alguma informação para complementar. Eu encontrei um comentário, né, num dos sites da Federação Espírita sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que me agradou muito, porque era tudo o que eu sempre pensava, mas às vezes a gente ainda não havia encontrado, no meu caso pelo menos, a palavra para representar tudo isso. E olha o que diz essa divulgação a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e é isso que eu quero que depois a Márcia continue, a partir daí, porque diz o seguinte, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Acreditamos que caso esta obra não tivesse este título, poderia ser denominada como O Caminho da Esperança e da Felicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é isso, Márcia? Pode ser isso? Poderíamos dizer que é esse roteiro, né? Para esse caminho, justamente para alcançar essa proposta. Como o Jorge trouxe ali na questão do Livro dos Espíritos, dessa consciência mais ampliada que precisamos ter acerca da interferência do mundo espiritual e da nossa conscientização com relação a valores para a vida, para a nossa caminhada evolutiva de forma mais segura, de forma mais lúcida nessa encarnação. Quando se pensa em questões filosóficas, teorias, né, explicações racionais dessa existência e continuidade, se tem uma propositura de compreensão que se acomode na nossa razão. Mas como eu levo isso para o coração? E como eu veiculo isso de forma prática na minha vivência? Saindo do campo da teoria racional para adentrar outras questões mais sutis, individuais de cada um de nós, aonde cada um, por si só, possa despertar a partir de suas convicções, de sua construção, e realmente fazer com que isso se torne prática na sua vivência. E aí é que a gente tem a compreensão do mundo espiritual desta necessidade da vinda de uma obra que pudesse trabalhar questões que já estavam postas lá no Livro dos Espíritos, porque ela não é algo novo que se criou. Se formos analisar o Livro dos Espíritos, está todo o Evangelho proposto ali. Kardec apenas juntou isso, organizou isso e possibilitou que a espiritualidade se expressasse um pouco mais, de maneira mais clara, para que isso pudesse nos servir realmente desse roteiro para esse caminho da felicidade, né? E a partir de relatos do mundo invisível, né, explicações fantásticas ali, Santo Agostinho nos dizendo como ele fazia enquanto homem na Terra, para que a gente possa acessar tudo isso que se precisa para que a gente encontre essa felicidade real. Podemos dizer que a chave, Kardec trouxe a chave do entendimento da fórmula, como nós podemos, na prática, evoluir? Eu poderia dizer que sim. Poderia dizer que ele colocou coração no Livro dos Espíritos, de maneira mais clara. Trouxe todo um embasamento científico, filosófico ali, depois ele aprofundou mais a parte da ciência em o Livro dos Médiuns, porém já estava tudo ali. E aí ele coloca um coraçãozinho ali, que é o trabalho realmente da espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Diógenes, Chaves, chave, coração, como é que se insere aí o Evangelho segundo o Espiritismo? Pois é, sabe que quando a gente começa a estudar mais o Evangelho, e principalmente estudando a estrutura, como ele foi estruturado, né, eu vejo como um manual estratégico, literalmente. Né? A gente tem alguns profissionais que trabalham, por exemplo, para ajudar grandes empresas, empresários, né, ou qualquer pessoa a atingir um objetivo. Então, eles traçam um plano estratégico, né? O coach adora fazer isso. Planos estratégicos para te poder chegar a um determinado lugar sem tu te dispersar ou tu ter uma noção para onde tu tá indo. Então, tem uma técnica bem interessante que eu consegui enxergar dentro do Evangelho, que é a técnica dos 5 Cs. Não sei se você já ouviu falar. A técnica dos 5 Cs, que é clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista. E tá aqui. Porque quando a gente fala em clareza, o Evangelho, nos primeiros capítulos, ele nos deixa claro qual o objetivo de viver o Evangelho. Tá aqui, do 1 ao 4.
quando fala, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai. Então aqui ele está nos trazendo a nossa realidade, a verdade, né, nua e crua aqui, de nos contextualizando da verdade. E depois vem a parte que fala das bem-aventuranças, né? Ou seja, eu tenho que ter clareza para onde eu estou indo. Por que eu tenho que ter que viver o Evangelho? Então aqui, nesse capítulo, a partir do 5 até o, acho que é até o 10, que fala das bem-aventuranças, a espiritualidade nos deixa claro aqui qual o caminho para onde que nós estamos indo, ou seja, a finalidade do estudo do Evangelho e de vivenciar o Evangelho. Então, mostra o segundo C, que é a caminhada. Agora, o caminho, no caso, né, nos traça o caminho. E depois, olha só que interessante, do 11 até o 18, sede perfeitos, né, 17, que é o último ali, está falando da caminhada que nós temos que tracejar, ou seja, o caminho em ação. Vai falar, amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos. Então, o que nós temos que fazer? Tá, eu tenho a lista do que fazer. Agora, eu tenho o caminho, o traçado, o roteiro, né? Agora, não, o roteiro é aqui. Na verdade, eu tenho o caminho, né? Ou seja, eu tenho que ter uma clareza para onde eu estou indo, né? O caminho que eu tenho que seguir, e aqui seria a caminhada em ação, que ele vai trazer aqui nessa parte que fala que não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão, né? O que dê a vossa mão direita. E depois vem a questão da consistência. A consistência vai falar da parte que é nós mantermos a nossa disciplina, de não desistir da partir dessa caminhada, que daí a gente vai ver lá no fim do Evangelho, quando fala das preces, das orações, que é quando nós temos esse contato com o plano espiritual. Então, claro que toda caminhada ela é difícil, mas que nós temos esse amparo no fim do Evangelho. Então, para mim, olhando assim, é um livro estratégico, né, que tem início, meio e fim de uma caminhada que nós temos que seguir para chegar ao fim, ao final, né, que é a felicidade. Então, eu achei bem interessante a comparação, né, que eu consegui fazer dessa parte do plano estratégico que tem o Evangelho. Né? É verdade. A felicidade tem como premissa entender a relação da humanidade com Deus. Estas relações são simples e complexas ao mesmo tempo. As relações com Deus se dão tanto nas ações cotidianas do indivíduo, como nos grandes processos que mudaram a história da humanidade. Quer dizer, o Evangelho ele consegue se colocar dentro de tudo isso, se envolver e projetar as nossas buscas, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. E mais, ele faz permanentemente uma conexão, né? O Diógenes há pouco nos apresentou, né? Uma síntese do Evangelho, ele faz permanentemente uma conexão no mundo material com o mundo espiritual. E aí é que eu acho que realmente está a busca da felicidade, a compreensão, e volta para aquilo, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. O livro dos Espíritos, ele nos dá respostas pontuais. E como disse o Diógenes, o Evangelho aponta o caminho. E tudo na inspiração de Jesus. Na inspiração de Jesus. Uma coisa que eu sempre faço questão de destacar quando faço qualquer abordagem a respeito do Evangelho, que a gente diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é o Evangelho do Espírita, do Espiritismo, é o Evangelho de Jesus na visão espírita, na interpretação espírita. Aclareado por espíritos superiores. Exatamente. De uma forma didática, simples e objetiva. Aliás, muito didático, como era de Kardec, né? Tudo é didático, tudo é pedagógico, tudo tem lógica, né? Tem uma sequência, não são questões isoladas aqui. Tudo faz parte de um começo, meio e fim.
Aliás, nós temos no Evangelho de João, porque muitas vezes as pessoas, já comentamos isso aqui, por que vocês espíritas precisam ter um evangelho próprio? Não, o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado nos 4 apóstolos, Mateus, Lucas, João e Tiago, e Marcos. Né? Então, ele não foge das máximas de Cristo, né? Mas aqui em João 14, 15 e 16, há uma frase que justifica o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, disse Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é pretensão nossa termos algo superior, né? Mas é algo que é inatacável. E até porque não é dos espíritas. Exatamente, Né? exatamente. Kardec diz isso na introdução aqui. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta moral do Cristo. A moral do Cristo. Sim, é uma forma de clarear melhor o que já foi dito, né? Porque os tempos mudam. E se os tempos mudam, tem que haver uma reciclagem, vamos dizer assim, né? É uma outra maneira de trazer o Evangelho, né? E tirar daquele sagrado, porque o sagrado ele enrijece, na verdade, né? Porque tu não pode contestar, o místico também, né? Místico, né? Então tu não pode questionar, tu não pode ir contra. Então o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro sagrado, né? É um livro aberto, né? Pode ser questionado, estudado, né? Enfim. Então, esse também é um forte propósito, né, de trazer uma nova visão. Na página 339 de Obras Póstumas, publicada em 1864, quando Kardec estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele enviou uma pergunta para a Sociedade Espírita Parisiense. Mas ele enviou uma pergunta sem explicar o que ele estava fazendo. Né? Só para ver ali a opinião, a manifestação dos espíritos e tal. E a resposta foi o seguinte, resumidamente aqui, porque a resposta é um pouco mais longa, mas eu resumi aqui. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas para recebê-la. Já é tempo que a Terra saia da penumbra e dos nevoeiros intelectuais em que se encontra. Né? Então, realmente, tudo na sua hora, no seu momento certo. Né, o momento que chegou, né, que a humanidade estava no momento de receber essa obra e ter condições de compreendê-la, estudá-la, se aprofundar, né? E foi bem num período ali que o positivismo, né? Exato. Estava imperando, então isso fragilizou um pouco a igreja. Nevoeiros intelectuais. Fragilizou um pouco a igreja, né? Todo aquele poder que ele tinha, né? De dizer, olha, não conteste. Não, era um período bastante... Né, várias revoluções acontecendo, então... Revolução Francesa. Tantas cartas que Kardec recebeu, né? Exatamente. Tem o estudo da Dora Encontre, que eu particularmente gosto muito, é uma pesquisadora, uma historiadora, uma educadora, tá? Com alto grau de mediunidade, em que ela fala exatamente sobre as cartas de Kardec. E as muitas respostas que Kardec recebeu para constituir o Livro dos Espíritas. E estava agora, outro dia, já assisti muitas palestras dela, né, e informações e pesquisas da Dora Encontre, e numa palestra recente, pela primeira vez, eu ouvi alguém dizer o seguinte, não, Kardec não é o codificador da doutrina espírita, como quem diz está tudo errado, ou não que esteja tudo errado, né, mas ele não é o codificador. Ele realmente interpretou as respostas, ele não, até ela diz o seguinte, achei bem interessante, porque ela diz, se ele fosse o codificador, ele seria o secretário do mundo espiritual. A função dele teria sido, né, o secretário do mundo espiritual, recebe e coloca. Não, mas ele não fez só isso. Ele perguntou, e aí ela fala nas cartas e nas muitas respostas que Kardec teve e que não usou no Livro dos Espíritos. Ele fez todo um trabalho também de verificação. Pela inteligência dele. Pela inteligência dele, é um cientista, pela formação dele, cientista, pedagogo, né? Sentir com as mãos, com os dedos e com o coração, buscar respostas dentro de si. Ele fez todo um processo de avaliação das próprias respostas dos espíritos. Por isso que ele diz lá no começo, não acredite em tudo que os espíritos dizem. Porque existem espíritos evoluídos e espíritos ainda, naquela época já existia e hoje continua existindo, a gente sabe disso, espíritos que não têm o mesmo grau de evolução. Tá? E aí vem todo esse processo de
construção do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem também, como diz aqui esse material da Federação, o Evangelho é uma obra que trouxe à tona o sentido da moral cristã. Allan Kardec foi um mensageiro de Cristo que traduziu o sentido dos seus ensinamentos. Então vejam a grandeza e a profundidade desta obra, né, que Kardec transforma no Evangelho segundo o Espiritismo, a sua terceira grande publicação. Eu acredito que Kardec era um espírito que foi muito bem preparado para essa missão, né? Para uma grande missão. Humberto Campos diz isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele, inclusive, humildemente, ele tem uma prece que está no Obras Póstumas, que ele diz, olha, se eu não tiver condições, que me retire, mas eu vou dar o melhor de mim. Né? E interessante também, Vicente, que essa questão Kardec coloca, e quando ele fazia uma pergunta, que claro que ele fazia uma pergunta também inspirado pelos espíritos. Sim. Né? Ele tinha uma inspiração porque eram perguntas, eram dúvidas de toda a humanidade. Ele passava essa pergunta, como ele disse, para mais de 100, para centenas de centros espíritas ou espiritualistas na época, e ele recebia, coletava essas respostas e aquelas que fechavam. Né? Então, a espiritualidade estava conduzindo isso, né, de uma forma que houvesse a mínima possibilidade de erro. Né? O trabalho realizado, ele não veio trazer nada novo, né? Ele veio possibilitar um olhar adequado sobre tudo aquilo que já estava posto, né? O que Jesus já havia dito, o que a espiritualidade já tinha trazido em todos os tempos da humanidade, de outras formas, de outras maneiras, e de verdade a espiritualidade possibilitou ali, em conjunto com Kardec, certamente, um esclarecimento melhor de tudo isso para que pudéssemos nos envolver, né? Kardec, na condição de codificador ali, sim, de todo o trabalho que veio da espiritualidade, ele organizou aquilo ali, sim, é uma proposta de codificador, sim, de codificar, claro, mas também trabalhando em parceria com a espiritualidade, né? Quando a gente analisa a grandeza das perguntas, a qualidade das respostas, vemos ali que são espíritos da mesma envergadura atuando num trabalho benéfico para a humanidade, e certamente Kardec conseguiu cumprir bem o recado, sim, né? E ele mesmo afirma que um ser só, ou mesmo um espírito só, não poderia fazer uma obra que fosse tão abrangente, né, que enfrentasse o tempo frente a frente em todos os tempos, né, uma obra que tivesse tanta aceitação, impossível que fosse uma pessoa só, um espírito só. Né? Realmente ela demonstra a sabedoria do plano espiritual. É verdade. O Evangelho se fundamenta no princípio da prática da moral. Já falamos sobre isso. Né? Ele é um manual de ação prática e parte de alguns princípios fundamentais. Quando é, Diógenes, que o Evangelho segundo o Espiritismo é esse manual, né, de ações práticas? Porque ela nos conecta com a nossa realidade. Né? Então, no momento que a gente começa a estudar o Evangelho e a gente começa a perceber no nosso dia a dia o nosso comportamento com o próximo, a nossa relação com o outro, a gente as coisas começam a fazer sentido, né? Porque, na verdade, quando tu lê o Evangelho, tu começa a encontrar sentido em muitas coisas que acontecem com a gente, né? Uhum. Então, é realmente isso. O Espiritismo, ele nos proporciona essa busca pelo sentido da nossa existência. Então, é interessante quando a gente olha para o Evangelho e a gente vê, por exemplo, das nossas atitudes, do nosso comportamento com o próximo, né? Uhum. Amar o próximo como a ti mesmo. É algo que tem que ser estudado, aprofundado, porque não é uma coisa fácil. E se a gente vai observar, tu não vai viver o Evangelho assim de imediato. Uhum. Mas é uma boa provocação também no começo, quando tu começa a estudar o Evangelho, é uma boa provocação. Porque aquilo te desconforta em alguns sentidos, né? A questão do perdão, como as pessoas falam, né? É tão difícil perdoar. Quantas vezes eu ouço isso dentro da clínica? Eu nunca vou perdoar, eu não consigo perdoar, é tão difícil perdoar. Mas se tu vai ler o Evangelho, tá muito claro aqui, né? Não faz rodeios. Então, isso provoca. Então, assim, no momento que tu começa a introjetar o Evangelho aos pouquinhos, ele vai te dando um direcionamento, e é bem aquilo, né? Tu sabe, se tu faz sabendo.
Ou não. E se não faz também, né? No momento em que tu tem esse conhecimento, tu já começa a ter noção. Não pode arrumar essa desculpa. Então, né, o Evangelho nos coloca no compromisso. Sim. No momento que a gente estuda o Evangelho, ele nos coloca num compromisso, né? Que a gente não tem como... Nessa questão do perdão, Diógenes, aproveitando a tua fala, uma vez uma senhora veio conversar comigo, isso há muitos anos atrás, e ela tinha se separado do marido, já há uns 14 anos, 15 anos, e ela disse assim, olha, eu vim aqui, e ela estava passando por sérias dificuldades, tomando uma medicação pesada e com problemas de saúde e tal, e ela disse assim, eu vim aqui porque eu odeio meu marido. Eu odeio ele. E aí eu disse, 14 anos separados, eu odeio. Eu digo assim, a senhora não pensou, fiz a pergunta para ela, a senhora não pensou em perdoar? Aí ela disse assim, eu perdoar, mas ele não merece o meu perdão. Aí eu voltei com a pergunta para ela, e a senhora merece carregar esse peso? Então é importante a gente refletir que o perdão é algo tão bom para o outro como para nós, principalmente para nós. Por que nós estamos carregando dentro de nós, mágoas, ressentimento, dor? Isso só causa doenças. O Diógenes, que está na clínica, deve perceber isso também. O peso tanto da culpa como o peso do ódio, do ressentimento, acaba realmente atraindo problemas sérios, de saúde mental, emocional, física. Às vezes o ofensor já nem lembra mais nem aí. Da ofensa que praticou, do mal que ele praticou para alguém, com a sua ofensa. Ele está tocando a vida dele, aquilo não faz parte da vida dele. E o ofendido continua guardando aquilo. Por isso pesa, por isso acaba acarretando adoecimento, Perdão é outro tema, assim, que é dos mais amplos e dos mais profundos e dos mais difíceis Quantas de cobranças, praticar. Da própria espiritualidade ainda perdida em suas ideias, em seus dramas, quando ela chega e questiona justamente essa questão, como que ele está bem, como que ele tem uma vida, me fez isso, e traz todo o histórico de um passado de dor ali, ele alimentando tudo isso, carregando nas costas tudo aquilo, e a outra pessoa já se libertou, e foi o agressor naquele momento, e já se libertou daquela culpa, e seguiu, no tempo certo, o resgate virá, com certeza, ou já veio muitas vezes, e a vítima ali nem viu acontecer, de tanta dor que ficou. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande aula que recupera a vida encarnada e desencarnada, como uma escola de aprendizado constante, a qual cada minuto é uma nova lição e um despertar para um novo ser humano. Vamos tratar disso em seguida? Na nossa volta, quem sabe a gente começa tratando desta ligação das questões materiais com as questões espirituais, a nossa condição de encarnado com a condição de desencarnado, para quem já passou por aqui, para quem já voltou ao mundo espiritual. E aí, de novo, também as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnerianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves e, é claro, sempre a sua companhia que nos assiste, que nos ouve, que interage. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande aula que recupera a vida encarnada e desencarnada com uma escola de aprendizado constante, a qual cada minuto é uma nova lição e um despertar para um novo ser humano. Como é que o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser a cada instante e pode trazer a cada instante um novo ensinamento para encarnados e desencarnados? Jorge Brandão. Bom, a cada dia aqui na Terra nós temos oportunidades de fazer o bem, né, de evitar o mal. E fazer o mal, muitas vezes, simplesmente cruzando os braços, nós também podemos fazer o mal, né? E à medida que nós vamos relembrando essas lições, como nós falamos no início, nós vamos mantendo isso vivo na nossa consciência, nós temos oportunidades, então, de aproveitar melhor o nosso mundo de relações, né? Os acontecimentos do dia a dia. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é realmente um manual de bem viver, né? O caminho mais curto que existe para a nossa libertação e a nossa felicidade. Escrito de forma simples, né? De maneira acessível a todos, né? Vem justamente traduzir a moral do Cristo, que é realmente o nosso guia e modelo, né? Se realmente o que a espiritualidade nos diz, a caminho da luz, né? Trazido lá por Chico Emmanuel, falando de quem é esse ser, né? Realmente temos que nos curvar a postura, a grandeza e a toda a mensagem que está posta ali. Porque, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é um esclarecimento de maneira mais esmiuçada de toda a fala do Cristo para nós, de forma compreensível, para que possamos ter acesso, né? Não é por outra razão que ele disse que enviaria um novo Consolador, que explicaria de maneira mais clara tudo aquilo que estava sendo dito e a nossa impossibilidade naquele instante de compreensão, né? Nesse sentido, realmente, vem aí um referencial que cada um acessa à medida que pode, à medida que consegue, à medida que compreende, de acordo com as suas suscetibilidades também, e vai colocando em prática devagarinho no decorrer dos dias, né? Aprendendo com o outro, convivendo com o outro, trazendo todo esse manancial de informações aí, conteúdos que realmente acessam o coração. E o Espiritismo é o Consolador prometido, Diógenes? O Consolador prometido. Na verdade, o que nos consola é o ensinamento da doutrina, né? É todo esse manancial de instruções, de ensinamentos que nos traz. E o Evangelho vem, né, fazendo parte desse processo e nos trazendo todo esse esclarecimento, né, nos trazendo todo esse clareamento que foi dito há muito tempo atrás, né? E como a própria Márcia falou, que o Evangelho já estava lá no Livro dos Espíritos, né? De a gente entender que, tudo bem, existe uma verdade absoluta, que são as leis de Deus, tá? Mas como ter acesso a essas leis de Deus? E daí o Kardec pergunta novamente, eles vão dizer, tá na tua consciência, né?
Só que mesmo assim, mesmo estando na nossa consciência, a gente não pode ir lá, voltar, ler de novo, né? Olhar, marcar no capítulo, marcar um marca-texto, estudar aquilo. E daí Kardec lembrou da Bíblia. A Bíblia é o que nós temos aí. Mas qual seria o professor referência para essa matéria? Que ele também questiona, né? Não com essas palavras, mas só para a gente poder entender. E daí dão Jesus como o maior guia e modelo que nós temos. E aí nós entendemos que nós temos a matéria, né, a disciplina, nós temos o livro, nós temos o professor, mas por que então? Qual é a fundamentação do Espiritismo querer falar disso de novo? E daí, como a Márcia novamente falou ali, né, de trazer o esclarecimento, falar de uma forma mais clara, né, clarear melhor o que ficou muito confuso lá atrás. E daí surgiu a necessidade do Evangelho. Então eu acredito que o Evangelho, esse consolador, ele vem para nos, através da verdade, né, nos deixar claro para onde nós estamos indo e como nós estamos indo. Porque isso nos conforta quando nos dá um sentido, isso nos conforta, porque isso nos deixa bastante perturbado quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente fica um pouco... Essa questão do medo também, né, das punições eternas e tudo mais, isso nos gera o medo. Então esse consolo, esse conforto é que seria o objetivo principal do Evangelho, né? Aliás, essa fala do Diógenes me despertou, né, uma outra questão, né, me acionou a minha memória para uma outra questão, lá do início do processo da codificação de Allan Kardec, quando ele começou a receber as primeiras respostas, digamos assim, da espiritualidade, e segundo algumas publicações que eu li, teve um momento de certa confusão, era muita coisa que ele estava recebendo. Porque os espíritos naquele momento estavam desejosos de dizer ao mundo que, além de todo o avanço da ciência, da tecnologia, tudo aquilo que estava eclodindo na Europa e na França, principalmente, havia um mundo maior. E por isso a manifestação naquele momento, né? E Kardec meio que ficou recebendo tantas informações tudo ao mesmo tempo, e aí se apresenta o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Através de um espírito familiar, não ao pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas a Allan Kardec, né, lá do tempo celta, né, e que foi o primeiro grande avalista, digamos assim, para a continuidade do trabalho de Kardec no momento em que ele se sentiu pequeno para tanta informação que estava recebendo. E aí vem o papel, né, do Espírito da Verdade abrir caminhos, iluminar os caminhos de Kardec para continuar toda a sua obra e chegar depois, então, à codificação do Livro dos Espíritos e a toda a contribuição que ele deu de forma muito pedagógica, de forma muito clara, né, para todas as informações que ele recebeu de parte do mundo espiritual. Aliás, o Espírito da Verdade, muitas vezes não é bem compreendido, mas ele está acompanhado de uma pleiade de espíritos superiores, né? E isso tudo fez, essas informações, como disse Kardec, não são informações únicas, né? São, claro que por trás disso existe o grande maestro que é Deus, claro, né? Sem dúvida, para permitir e para acompanhar que essa obra chegasse a bom termo. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez a primeira edição, a segunda edição, e essa que nós temos aqui hoje é a terceira edição, que é a definitiva, né, que Kardec procurou, através de orientação também dos espíritos, deixar ela de uma forma mais prática, mais acessível, mais bem encadeado os capítulos, né, para a nossa compreensão. Assim como o próprio Livro dos Espíritos, né? Que a primeira edição tinha 501 questões. E a edição que a gente conhece e estuda tem 1019 questões. Fora subquestões. Né? Fora subquestões, né? Interpretações. Márcia, esta relação, né, esse aprendizado que o Evangelho oportuniza a encarnados e desencarnados, significa dizer que quem volta para o outro lado continua aprendendo?
Sempre. A lei é de progresso constante, né? Então o aprendizado se dá aqui, se dá lá, se dá onde quer que estejamos, né? Só há progresso, só há evolução. Às vezes a gente olha para a estrutura de vida de alguém assim, totalmente em frangalhos, e eu já ouvi comentários do sentido, uma encarnação inútil, uma encarnação que não serviu para nada, a pessoa só se comprometeu e se prejudicou. Mas às vezes a gente não se dá conta do grande avanço ali que está acontecendo naqueles processos de dor, de dificuldades, ainda que ela esteja se equivocando em alguns momentos. Muitas reflexões. Não tem como a gente acessar o íntimo de um indivíduo e dizer algo como definitivo. A própria espiritualidade não faz isso, né? Porque há relações muito pessoais, e eu costumo dizer, é entre a alma e Deus, é entre aquele indivíduo e Deus. E a espiritualidade se encarrega de possibilitar todos os meios possíveis para tentar fazer que essa conexão aconteça e ela desperte a seu tempo, né? Então, o avanço se dá tanto aqui quanto lá. Quantas situações e contextos da nossa vida, da vivência prática aqui, ao retornar, né, além túmulo, as reflexões virão. O olhar para trás, o rever os passos, possibilitam muitos despertares de consciência, onde muitas vezes almas imploram oportunidades de refazer os passos em determinados sentidos, né? É verdade. Aliás, muitas pessoas perguntam, né, quem eu fui em vidas passadas, né, porque é uma pergunta que muitos têm, buscam resposta, né, e nós entendemos, a doutrina espírita nos explica, né, que é só observar as nossas tendências, principalmente as más tendências, e os nossos avisos que vêm da consciência para nós entendermos o que nós fomos em vida passada. Então, mais importante do que saber o que fomos em vidas passadas, é saber que ela nos trouxe até aqui hoje. Né? Porque quando nós estamos no plano espiritual, fica muito fácil nós entendermos o sentido maior da vida. Né? Porque chegamos a fazer pedidos lá, né? Na série André Luiz, é dito, nós fizemos pedidos assim, coisas absurdas, para dizer, não, agora eu quero, me larga na África sem pai nem mãe, que eu quero me recuperar. Aí eles dizem assim, calma, né? Tu não tá com essa bola toda. Né? Nós vamos te dar o que é possível, o que os teus ombros suportam, e mesmo assim tu vai reclamar. Porque Deus fez isso comigo, porque tudo eu, né? Então aqui realmente é prática, é um laboratório prático de evolução. E no mundo espiritual nós temos muito mais acesso a informações, a própria teoria, a conhecimentos que nós damos continuidade a cada vida. É aquele pensamento, né? Fazer com que eu tenho, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Porque esse movimento de voltar ao passado, de querer saber o que foi, de querer investigar o passado, isso é um momento de fragilidade, porque eu não estou conseguindo lidar com o meu presente. Eu estou perdido aqui. Então, no momento que eu estou situado, que eu estou encontrando um sentido para aquela minha realidade, eu vou encontrar muitas respostas. Como o próprio Jorge falou, né? Basta avaliar meu passado pelo que eu sou hoje, pelo meu comportamento de hoje, pelas minhas fragilidades de hoje, eu consigo, né, um bom ter uma ideia boa. Ter uma ideia boa, né, do que a gente foi. Mas essa necessidade de buscar, ela vem com uma manifestação de fragilidade com o próprio presente. Não tá legal. Eu preciso buscar no passado alguma coisa que me reconecte. Só que não é tão simples assim. Né? Sim, e no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, né, que a gente lembra, né, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali as informações que nós temos alguns sofrimentos, alguns desafios em função das nossas atitudes presentes e também de causas passadas, né, de encarnações passadas. E muitas vezes a gente procura achar que é tudo do passado. Não, isso é coisa do passado. Né? Mas a informação que nos é dada é que é muito mais das causas presentes do que nós estamos fazendo na atualidade do que propriamente do passado, né? O que nós estamos enfrentando hoje. Né? Se eu perguntasse para vocês, para dizer aos nossos telespectadores e ouvintes, né, o que nós combinamos antes de nos encontrarmos aqui é o tema, né? Mas as perguntas surgem na hora. Né? Qual o capítulo mais interessante do Evangelho segundo o Espiritismo? Hein? Porque, olha, dentro desta sequência de informações, de ensinamentos, desse vínculo, desse elo, desta ligação, desta conexão da vida material com a vida espiritual, encarnados e desencarnados, né? Onde é que, por onde se poderia começar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo?
Bom, começar a leitura do Evangelho sempre é importante desde o início, né, da introdução e seguir passo a passo. Mas eu aqui já me atrevo a dizer, cada um poderá dizer um capítulo que tem mais... Gostei da sugestão. Mais simpatia, né? Isso. Né? E para mim, o capítulo assim, que me toca mais profundamente e que eu realmente assim, fico refletindo muito sobre isso é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Ou fora do amor não há evolução. Né? Ele demonstra assim de uma maneira clara, de uma maneira direta e objetiva que realmente não existe atalho, né, para a felicidade, para a libertação de todas as nossas dores do que o amor. Né? E esse amor que o Evangelho explica, né, não é aquele amor retributivo. Tu me ama, eu te amo. Tu me faz o bem, eu te faço. É aquele amor que parte sem esperar nada em troca. É aquele amor que Jesus nos ensinou, que é o amor incondicional. Ok, Márcia, Diógenes, eu tenho o meu aqui já para... Está engatilhado aqui. Ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes, num olhar menos atento assim, de um estudo, se pode pensar que se trabalhou a moral do Cristo, trabalha muito mais as questões religiosas e às vezes temos alguns pensamentos no sentido, eu gosto da parte científica, isso não interessa, né? E a gente vê às vezes até uma imaturidade nessa abordagem, porque se estudarmos realmente o Evangelho segundo o Espiritismo, na própria introdução do Evangelho, vamos ver ali toda uma construção racional para o que vem depois, porque a espiritualidade tinha consciência da necessidade de que tivéssemos condições de compreender o conteúdo para que de fato ele possa fazer transformação real, né? Então Kardec vem trabalhar lá o significado de todas as palavras, qual o objetivo da obra, né? Os fatos históricos, para que compreendêssemos a cultura da época, o momento da época e toda aquela lição que vinha nos trechos evangélicos ali, pudessem trazer realmente uma compreensão mais aprofundada. Então ele vem explicar o que é saduceu, o que são os evangelistas, a parte dos fariseus, o significado de Nazareno, o significado simbólico de palavras, a pregação por atos simbólicos, para que compreendêssemos passagens do Cristo, para que no momento em que Jesus entre num templo, por exemplo, ele expulse os vendilhões e questione alguns contextos ali, a gente possa entender aquela passagem de forma adequada. Então tudo isso está explicado lá na parte introdutória, para que nós pudéssemos formar um pensamento lógico, já se preparando para o que vinha depois, né? Onde realmente temos um conteúdo mais claro ali, e aquilo possa fazer ter coerência para cada um de nós, né? Para que realmente faça sentido e não seja simplesmente mais uma crença que se estabelece, e sim uma convicção a partir de um pensamento racional. Então a gente vê ciência em todo o processo, sempre, porque era um espírito instrutor, pedagogo, estudioso. Kardec, aos 24 anos, já tinha escrito uma obra que era um plano de melhoria para a educação na França. E foi revolucionária. Revolucionária. Hipólito Léon Denis vai muito antes, 30 e poucos anos antes de se tornar Kardec. E quando ele tem acesso a toda essa verdade, bom, não é mais Hipólito aqui. Isso aqui não é meu, isso aqui é da espiritualidade. A partir daqui, Kardec, um pseudônimo, a humildade desse ser. Então, o teu preferido é a introdução. Não. Olha aí, viu como a Márcia é inteligente? Ela fez a introdução. Por todo o que ela falou. Ao analisar tudo isso, o capítulo que eu mais gosto é o que trata justamente lá, o capítulo 12, que vem trazer o homem de bem. Primeira vez que eu li o homem de bem, assim, isso não é para mim, doutrina espírita não é para mim, isso aqui é impossível para essa encarnação, se é que a reencarnação existe, né? E com o estudo e a lógica, a ciência possibilitando toda uma compreensão ali, e aí vem na sequência ele dizer assim, os bons espíritas, e quando eles dizem assim, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Ou seja, bom, se eu compreender bem o espiritismo, senti-lo de fato, eu vou conseguir ter esse roteiro, essa caminhada para chegar à condição de um homem de bem. É o que Kardec vem dizer ali na sequência. Então, é para mim, é para todos, é para qualquer um que tenha condições de compreender. Diógenes. Bom, todo ele é muito bom, mas tem dois que eu gosto muito,
que do ponto de vista psicológico, né, não vou fugir disso, e até se eu fosse indicar uma leitura, né, eu indicaria 2, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, e também o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque quando a gente fala de aflição, é um dos nossos maiores obstáculos, né, na nossa caminhada. Porque as pessoas, elas não gostam de sofrer. E isso, às vezes, é um entrave muito grande para o teu melhoramento. Porque as pessoas, elas entram em fuga ao sofrimento. E no momento que a gente lê esse capítulo, a gente começa a olhar para a dor e para o sofrimento de uma forma diferente. A gente começa a olhar como uma enorme oportunidade que muitas vezes a gente não vê. E isso tem um impacto psicológico muito grande. Quando a gente vira, né, dá aquele start assim e dispara um pouquinho. Então quer dizer que esse sofrimento aqui não é algo negativo da vida, é algo que eu tenho que extirpar da minha realidade? Não, tu tem que apenas compreender e entender qual a mensagem que a vida está te passando. Então eu acho essa passagem, esse capítulo muito interessante. E na questão do capítulo 7, Bem-aventurados dos pobres de espírito, é a questão da aceitação, de se aceitar frágil. E entender que tu é mais um que também pode precisar de ajuda. Que tu não é o todo soberano, porque tem muitas pessoas, né, com a questão da soberba, enfim. Mas é se deixar ser ajudado muitas vezes. Que as pessoas não querem se deixar ser ajudados porque isso pega mal. Como assim frágil? Como assim, né? Ainda mais nesse período que a gente está vivendo e que nós temos que ser sempre muito fortes. Então eu acredito que essas duas passagens, elas trazem muito conforto, né, para que a pessoa consiga se libertar muitas vezes de angústias, de dores e aflições. Então eu gosto muito desses dois capítulos aqui. Sobre esse capítulo, só um comentário, quando Paulo fala, quando sou forte, sou fraco, e quando sou fraco, sou forte, dá para entender exatamente isso, né? Quando eu sou humilde, quando eu reconheço realmente que eu preciso melhorar, então eu me fortaleço em Deus. Claro, sem dúvida. Bom, então como tem pouco tempo, né? Que bom que sobrou pouco tempo para mim, mas para dizer que, claro, também como já foi dito aqui, se a gente pegar qualquer capítulo, e é bom, né, quando a gente que percorre as casas espíritas aí pela bondade dos irmãos e irmãs que nos convidam, nos dão oportunidade de ir lá e fazer alguma exposição, normalmente começa pela leitura aleatoriamente de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto demais, porque normalmente esta leitura é o que a gente precisava ouvir. Nós que eventualmente vamos fazer alguma exposição, ou para todos os que estão reunidos naquele momento ali numa casa de estudos. Tá? Então todos são ótimos, mas tem o capítulo terceiro capítulo. Cara. Há muitas moradas na casa de meu pai. O que traz de informação esse capítulo, de todas as formas, porque tudo em Jesus é lição, tudo em Jesus é ensinamento, a sua percepção, e esse momento ele percebe a aflição dos seus discípulos. E nós fizemos um programa sobre isso. Né? Fizemos, né? Exatamente, um programa só sobre isso. Então tem muitas informações e que nos conectam, né, com o mundo da espiritualidade, também da forma didática, que é característica de Kardec, nos dando a dimensão do que existe, de onde nós viemos, dos mundos primitivos, onde é que estamos, por que estamos hoje num mundo de expiação e provas, para onde é que nós poderemos ir quando tivermos merecimentos e passarmos para o mundo de regeneração, e a gente está toda hora ouvindo, olha, o mundo de regeneração está chegando, né? Mas quem ficar parado e não reunir merecimentos, não alcançar merecimentos, não vai para o mundo de regeneração. Vai ficar por aqui ou vai regredir. E depois os montes que nos levarão àquilo que também é espiritualidade. Na questão 132 responde a Kardec, quando ele pergunta qual é o objetivo afinal da encarnação, chegar à perfeição. Um dia nós chegaremos lá, mas tem todo um caminho, tem toda uma caminhada. Tem toda uma série de decisões que são nossas. E o capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Mas tem um item aqui muito especial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha, eu gosto demais desta passagem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Claro que aqui não dá mais tempo só para referir
Mas nos remete, entre tantas lições, a esta aqui, ó, quando Jesus destaca que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nos dá uma grande dimensão. E aí a nossa condição de co-criadores. Deus nos deu a graça da criação. Nós podemos criar vida, podemos dar vida a outros seres. Nós somos fruto da união de um homem e de uma mulher e por isso estamos aqui. E nós podemos, Deus nos permitiu sermos criadores de corpos humanos. Porque o espírito é criação de Deus. O espírito é criação só de Deus. E aí muitas coisas passam a ser percebidas. Tudo é muito profundo, apaixonante. O Evangelho, ele nos convoca, né, para que nós possamos visitar e rever o nosso mundo interior. Porque muitas vezes nós estamos preocupados, na maioria das vezes, com coisas externas, né? E esquecemos de organizar o nosso mundo interior. E esse manual é fundamental. É um livro de cabeceira para nós. E eu encerro a minha participação lembrando as palavras do Chico. Aos outros eu dou o direito de serem o que são. E a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Olha só. Márcia, para encerrar... Obrigada a todos, é uma mensagem fantástica, realmente, que possamos melhorar a cada dia. É verdade, é o nosso desafio permanente. Diógenes. Quem ainda não começou a ler o Evangelho, por favor. Eu espero que a gente tenha entusiasmado. E nós vamos estudar mais profundamente aqui cada capítulo do Evangelho. Olha aí, ó. Uma grande informação para os nossos telespectadores, ouvintes, né? Estudar com maior profundidade o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso tema de hoje. Nosso Despertar Espírita fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns! Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.